Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo. Estamos aí na 5ª lição no curso Fé, ministrando aqui. Olha que maravilha. Cada lição ali trazendo a direção de Deus, acrescentando fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E é lógico, vamos praticando a cada dia e vamos vendo o resultado de Deus para a nossa vida, para a nossa família, enfim. Vamos vivendo aí toda a vontade de Deus aqui nesta terra, porque Deus, Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida com abundância. Então, nós temos que crer na vitória e crer na palavra do nosso Deus, tá? Aqui na igreja, vocês estão recebendo aí a lição do curso Fé. Quem está acompanhando pode mandar um zap e depois eu envio em PDF a lição para aqueles que mandarem um zap para mim. Tá? Mandou o zap, aí pede a lição, fala, pastor, eu quero receber a lição do curso Fé. E eu mando a lição para você, aí depois você imprime e pode acompanhar também aí na tua casa. Tá? Hoje é a 5ª lição, a oração. E é importante a gente saber a respeito da oração. Vamos começar? Certo dia, os discípulos de Jesus ficaram maravilhados com a maneira como ele orava. Um deles imediatamente pediu-lhe que o ensinasse a orar, assim como João Batista havia ensinado aos seus discípulos. Orar de modo correto é o que fará a oração ser vitoriosa. Orar por orar não produz qualquer resultado. A oração só deve ser feita se objetiva, alcança o sucesso. Esta lição é sobre a fórmula da oração. A oração que deve ser feita para reverter uma situação considerada insolúvel. Deve existir uma explicação para o fato de uns orarem e obterem o que desejam, enquanto outros oram e não conseguem resposta alguma. É na palavra de Deus que vamos encontrar tal resposta. Os heróis da fé conheciam os princípios que faziam as suas orações serem produtivas e operantes. Usando estes princípios, eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Que a partir desta lição não haja mais para você o desabor de ter uma luta e não ter conseguido, de ter orado e não ter obtido resposta. Que o Senhor possa sempre conduzi-lo em triunfo. Então aqui em Cristo, né, R.R. Soares, que é um prefácio aqui falando a respeito do que nós vamos aprender aqui nesta ministração do curso Fé. Vamos falar exatamente a maneira como nós temos que proceder na oração. Porque é importante isso aqui. Lógico que existem vários tipos de orações, mas a gente vai aprender aqui um tipo de oração básica, né? A maneira como nós temos que nos comportar em oração. E é interessante que a oração, quando eu oro, é como se eu estivesse num tribunal com Deus. Eu estou ali juntamente com Ele, né, decidindo algo em meu favor. Então, tem uma maneira correta. Assim como num tribunal, existem ali uma liturgia, vamos pôr desta maneira, que eles agem ali, os advogados, né, o júri, o réu, né, a defesa, tem tudo ali. Assim também na oração, existe uma maneira a qual nós devemos proceder para que a nossa oração ela tenha mais eficácia. Vamos continuar no estudo? A oração. A oração é muito importante em nossa vida. Por meio dela, achegamo-nos a Deus para louvá-lo e agradecer-lhe pelos seus benefícios. Além disso, ela é o recurso que temos nos momentos difíceis, e dela todos os seres humanos fazem uso. Apesar de tudo o que a oração é e representa para o cristão,
estão poucos os que sabem fazê-la. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse a orar. Certamente existe uma maneira correta de fazer aquilo que Deus considera oração. Os heróis da fé sabiam fazê-la, e por isso venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Sim, tudo isso e muito mais conseguiram porque sabiam fazer aquilo que pelo Senhor é considerado oração. E você, já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor e faz com que o poder celestial opere em seu favor? Há muita coisa boa esperando por você. Aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do melhor desta vida. Não vamos, nesta lição, estudar os tipos de orações, mas a fórmula da oração, que devemos fazer para vencer os males. Existe tal fórmula? Sim. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 26, está escrito: procura-me lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Temos nesta declaração de Isaías a fórmula da oração que nos fará o quê? Que nos fará o quê? Vitorioso. Então aqui ele compara, o missionário, ele faz uma comparação. No passado, muitos obtinham vitórias através de suas orações. E nós também temos como obter vitórias através das orações. Mas temos que entender, a fórmula aqui é uma base. Você vê que quando constrói uma casa, precisa de um alicerce, de uma base. Porque se esta casa não tem base, naturalmente esta casa ela não vai permanecer de pé, ela vai cair. Então a nossa oração, ela tem que ter uma base. E aqui neste versículo, o missionário, ele mostra uma base a qual nós temos para orar, para fazer a oração que realmente ela vai produzir efeito no mundo espiritual. E esta base aqui, ela serve para todos os tipos de orações, porque aqui ele não vai especificar os tipos de orações, porque tem oração de louvor, de agradecimento, tem a oração da fé, tem a oração de comunhão, enfim, são várias orações. Mas esta aqui, o que o missionário vai falar aqui no curso, é uma base, uma fórmula para como nós temos que proceder em nossas orações. Está baseada aqui em Isaías 43, versículo 26. Eu vou ler de novo o versículo. Procura lembrar-me. Então começa procurando lembrar. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões para que te possa justificar. Então, baseado neste versículo, nós vamos ver aqui a fórmula da oração. Primeiro, procura lembrar-me. Ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante a bênção, e porque acreditamos que ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos ser atendidos em nossas petições, temos que entrar em sua santa presença, lembrando de tudo aquilo que a sua palavra nos promete e garante pertencer-nos. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Poderá lembrar o fato de que ele é onisciente, sabe tudo, e por isso não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe o que precisamos antes de lhe pedirmos a bênção, pois foi assim que Jesus ensinou. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhes pedirem. Mateus capítulo 6, versículo 8. Não é que o Senhor tenha estes ou os quaisquer outros problemas.
nem que existam contradições na Bíblia Sagrada. O que realmente o Senhor quer dizer por lembrar-me é que quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas materiais que nos cercam. Muitas vezes, estamos tão rodeados por problemas que não conseguimos concentrar, ficar ligados em Deus. A nossa oração fica vazia e destituída de fé, poder e autoridade. Por consequente, não recebemos o que pedimos ou determinamos. Olha que interessante aqui. Quando diz procura lembrar-me, não é que Deus é esquecido ou que não saiba do que até mesmo nós vamos orar. Mas é um ponto aqui importante para que a nossa oração seja uma oração espiritual. Porque quando a gente lembra, aqui está falando da palavra dele, da própria palavra de Deus. Mostra que nós estamos conectados, ligados com ele. Estamos entendendo aquilo que estamos fazendo. Muitas vezes a pessoa ela vai orar e ela só procura falar do problema que ela está passando, da dificuldade a qual ela está se encontrando. Mas nós temos que orar procurando lembrar a Deus das promessas, daquilo que a palavra de Deus ela relata. Lembrar a Deus, Deus, a tua palavra diz. Vou dar um exemplo aqui, a pessoa está enferma. Meu Deus, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ora, Deus não sabe disso? Sabe. Mas eu estou lembrando a Deus, estou entrando ali na presença dele, falando das promessas e da palavra dele. Eu estou ali, mas eu estou ciente daquilo que eu estou orando, da maneira como eu estou chegando diante dele. Então, procurar lembrar é isto, é trazer a palavra de Deus, é mostrar que nós não estamos ali na carne, mas nós estamos ali em espírito. Deus sabe? Sabe. Ele conhece? Conhece. Isso nós não temos dúvida. Mas é importante nós termos isto em nosso coração quando entramos diante dele. A palavra, a promessa, a direção dele. Quando começamos a orar, lembrando ao Senhor de suas promessas, estamos, na verdade, fazendo uso, estamos fazendo mais bem a nós do que propriamente lembrando a Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, o nosso espírito. Ao lembrar ao Senhor tudo que nós conhecemos e cremos na sua palavra, estamos verdadeiramente de novo, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que é por dar ouvidos à palavra que a fé vem ao nosso coração. Então estamos fazendo um bem infinitamente maior à nossa pessoa. Aqueles que usam este método sabem que isto é verdade, pois Deus não precisa de que nós o lembremos para que ele fique ciente de que nos havia prometido aquela bênção. Na realidade, o lembrar aqui está fazendo bem para nós mesmos. Porque Deus, ele sabe das suas promessas, ele conhece. Não é que nós estamos falando, ó Deus, o Senhor não sabe o que a tua palavra diz? Não, não é isso. Este lembrar aqui é para que nós venhamos realmente nos aproximar mais de Deus pela sua promessa e pela sua palavra. Como o missionário coloca o exemplo aqui, estamos escovando o nosso espírito, estamos lustrando o nosso eu interior. Estamos com mais ousadia chegando na presença de Deus, porque Deus ele sabe da promessa dele. Ele conhece todas as coisas. Mas quando nós lembramos a Deus, estamos fazendo um bem maior a nós mesmos, mostrando que realmente nós temos fé naquilo que Deus ele fala em sua palavra. Segundo, entremos em juízo juntamente. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando de que estamos verdadeiramente entrando para decidir uma situação. Deus diz que devemos entrar em juízo. Não há quem entre em juízo de qualquer maneira. Se levamos alguém a juízo, ou somos levados por alguém,
devemos preparar-nos para a batalha. Certamente o nosso adversário usará todos os meios e métodos para obter vitória sobre nós. Nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos, então preparar-nos para entrar em juízo. E isto nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrar a Deus. Após termos lembrado ao Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos, tampouco pedir a Deus que vá por nós. Ele diz que temos que ir juntamente. A batalha é nossa e não do Senhor. E temos de fazer com Ele a nossa defesa e o nosso ataque. Isto é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha? Isso simplesmente impossível de acontecer. Entrar juntamente com o Senhor em julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que Ele faz a respeito de nossa posição diante de determinada situação e, então, destemidamente, iniciar a oração, especificando o motivo dela, logicamente usando o nome de Jesus, e lançando-se contra o adversário, exigindo que ele e tudo que é dele saia de nossa vida, família e propriedade. Então, o segundo item aqui é entremos em juízo juntamente. Ou seja, na batalha, eu não vou sozinho, eu vou juntamente com o Senhor. Então, eu entro na batalha em o nome de Jesus. Eu começo a lembrar da palavra e entro juntamente com Ele em juízo, contra uma situação. Por exemplo, a pessoa ela está enferma, ela está doente. Então, ela vai lá e cita a promessa. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor verdadeiramente levou sobre si nossas dores e enfermidades. É basicamente o que o missionário ele faz no show da fé. Ele fala da palavra, lembra das promessas e entra em juízo juntamente com Deus. Meu Deus, e juntamente com o Senhor, me levanto contra este mal que age no meu corpo, esta doença, este mal, em nome de Jesus eu não aceito, porque esta doença não me pertence. Diabo, aí nós fazemos a ordem. Diabo, em nome de Jesus, pegue agora tudo que é teu da minha vida, vá embora e te manda embora o mal. Estamos entrando juntamente em juízo. Juntamente com quem? Com Deus. Juntamente com aquele que vai nos dar a vitória. Então, nós temos que apresentar as nossas razões, procurar lembrar e entrar juntamente em juízo. Juntamente com quem? Com Deus. Porque a oração é algo em conjunto com Deus. E, naturalmente, Deus ali está nos ouvindo e nos dando a vitória. E é interessante que ele comenta aqui que nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Quando a pessoa ela tem um bom advogado e ela vai numa causa, aquele advogado, se ele é bom, ele conhece ali os direitos daquele cliente, naturalmente ele tem mais possibilidade de ganhar aquela causa. Mas quando a pessoa ela entra com um advogado que não é bom, que desconhece, aí ele acaba perecendo. Então é importante nós termos conhecimento daquilo que temos direito e entrar juntamente em juízo com a palavra. Porque a própria palavra ela vai nos defender. Se a pessoa não tem conhecimento, o diabo pode argumentar alguma coisa e às vezes nós, por falta de entendimento, acabamos perdendo. Porque às vezes a pessoa ela entra numa oração e o diabo vem com uma dúvida no ouvido dela. E aquela dúvida faz ela desistir, às vezes, da oração. Faz ela desistir daquele julgamento. Quantas são as pessoas que às vezes entram numa oração, ora, aí o diabo mostra alguma coisa e a pessoa ela declara, não deu certo, eu acho que não é para mim. A pessoa ela abortou aquele julgamento, ela perdeu. Por quê? Porque ela deixou o diabo falar em seu
ouvido. Por isso é importante eu ter conhecimento dos meus direitos. Porque se o diabo vier e tentar, a pessoa vai falar, não adianta, diabo. Quem está comigo nesta causa é o Senhor Jesus. A palavra me garante, você não vai roubar esta vitória. E aí a pessoa ela fica firme e com certeza é decidido ali em favor dela. Terceiro, apresente as tuas razões. Depois de termos lembrado ao Senhor o que somos e o que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com Ele em juízo, precisamos apresentar as nossas razões. Isso significa fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso, e aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, erguer a nossa voz e não aceitar qualquer veredito a não ser aquele que determinamos. Durante este momento, devemos ficar bem acordados e alerta, pois o inimigo vai tentar de todas as formas ludibriar-nos. Às vezes, ele sugere de mansinho, tentando passar-se pelo Senhor. Ele insinua que nós não merecemos as bênçãos, como se elas nos fossem dadas por merecimentos. Se não conhecermos os meios pelas quais elas nos são concedidas pela graça mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos alguma coisa alguma, e aí teremos perdido tudo. Como o demônio gosta de que vivamos na ignorância, sejamos preguiçosos nas coisas espirituais e não aprendamos aquilo que é nosso, só assim ele pode, na hora da nossa oração julgamento, vir com suas desculpas esfarrapadas e nos enganar. Muitas vezes ele traz à memória um pecado que cometemos há muito tempo, do qual já nos arrependemos. E, portanto, ele nem mais existe na memória do Senhor. Mas, por não estarmos afiados na palavra, esquecemos-nos de que o pecado confessado é pecado inexistente, e então colocamos-nos a confessá-los de novo, assumindo uma posição de responsáveis por algo que já nem mais existe. Então, aqui, apresente as tuas razões. Então, eu vou apresentar a minha razão. E é lógico, está tudo aqui embutido nesta fórmula. Procurar lembrar, entrar em juízo e apresentar a razão. Então, eu apresento a razão. E nesta hora, o diabo também vem apresentando as razões do porquê que eu tenho que continuar sofrendo. Você vê que tudo que a palavra de Deus ela fala a nosso respeito é pela graça, não é por merecimento. E aí o diabo, uma das estratégias é esta, é falar, olha, você não merece. Olha, tem que ver que, olha, tem... Aí começa com dúvida. Às vezes lembra de algum pecado que a pessoa já confessou. Porque quando a pessoa ela confessa um pecado, a Bíblia diz que Deus não lembra mais dele. E aí vem e fala, é mesmo, né? Olha, lá no passado eu errei feio. Eu acho que por causa deste erro, Deus não vai fazer nada por mim. É verdade, olha, eu fiz aquilo lá atrás e agora eu acho que eu estou pagando por aquilo que eu estou fazendo no dia de hoje. Tem que tomar cuidado com tudo isso. Muitas vezes é a voz do diabo. E às vezes o diabo ele vem com esta voz, tentando imitar como se fosse até a voz de Deus, falando aos nossos corações. Por isso que a única maneira da pessoa não ser enganada pelo diabo é a Bíblia, é a palavra. Por quê? Porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. E às vezes o diabo, ele vem e ele quer falar algo, e se eu não tiver ali a Bíblia como base, eu posso ser confundido. Às vezes o sentimento confunde, tem que tomar cuidado. Por isso que a fé é a única maneira de nós não sermos enganados pelo diabo. Se está fora da palavra, pode ter certeza que não vem de Deus. Por isso que tudo que vem ao meu coração, eu tenho que comparar com aquilo que está escrito na Bíblia. Porque senão, pode ser algo ali
que está no meu coração, eu posso até achar que aquilo ali é algo bom, que aquilo ali vem de Deus, e às vezes não é bom e nem vem de Deus. Ou às vezes vem de mim mesmo, como homem, ou às vezes até o diabo que sugere para mim. Por isso que eu tenho que ter a Bíblia, a palavra, é a fé, são as razões. Vê que no julgamento, quando vai se julgar algo, eles julgam baseado naquilo que está na lei. Então alguém vem e apresenta algo, então o outro vai lá e argumenta, mas está escrito, está lá na lei, no código, então é aquilo ali que eles julgam. Deus também, ele nos julga por aquilo que está escrito, é a palavra dele. Então é essa que nós temos que usar, apresentando as nossas razões e tomar cuidado com aquilo que o diabo, ou até mesmo o nosso sentimento, ele quer sugerir na hora. Nós não temos que andar por sentimento, temos que andar pela fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Se for por merecimento, também não é por merecimento, porque Deus ele nos abençoa pela fé e pela graça dele a cada um de nós, e nós temos que estar bem ligados nisso aí. Veja bem, a importância de conhecer os seus direitos, pois a pessoa que não os conhece será facilmente enganada pelo maligno. Ela não terá condições de apresentar suas razões e, assim, não conseguirá pleitear a causa, perdendo, consequentemente, a batalha. Lembre-se da lição número 3, na qual estudamos que direito não reclamado é direito inexistente. Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você. Ele já levou as suas doenças para que você não tivesse de levá-las. A Bíblia garante que você é mais do que vencedor. Mas se você não conhece as declarações da Bíblia, que falam da sua posição diante de Deus, não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Quando estamos cientes dos nossos direitos, não pelo que desejamos, mas unicamente pela palavra de Deus afirma, podemos estar certos que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. Deus não pôs declarações na Escritura só para enfeitá-la. Elas foram colocadas para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então a Bíblia, aquilo que a Bíblia fala, é importante para nós no momento da oração. Por isso que é importante a pessoa ter comunhão com Deus na leitura da Bíblia, leitura diária da palavra. Porque quando ela vai lendo, ela vai sabendo o que é direito dela. Pessoas gostam de ficar bem informadas das situações, daquilo que está acontecendo, para saber aquilo que é de direito dela, faz parte no mundo em que vivemos. Porém, espiritualmente, pessoas negligenciam. Nós precisamos espiritualmente estar ligados naquilo que Deus ele diz e tem em nosso direito. E aí na hora da oração, eu vou poder usar com facilidade, apresentar esta razão. Na família, por exemplo, meu Deus, é a tua palavra. Os filhos são herança do Senhor. Mas aí vem o diabo, mas seu filho está fazendo coisa errada. Se a pessoa ela não conhece aquilo que diz a Bíblia, ela não vai apresentar as razões. Meu Deus, mas está escrito, o filho é herança do Senhor. O diabo quer enganar, quer colocar ele no tráfico, colocar ele na prostituição, colocar ele no caminho errado, mas é o que está escrito. E é isso que nós temos que fazer na hora da oração. Mas se eu desconheço, o que vai acontecer? Eu vou aceitar que meu filho está daquela maneira porque ele quer, está daquela maneira porque é assim mesmo, porque afinal de contas, e aí eu vou desistir da minha oração. E aí vai ficar fácil do inimigo prevalecer. E aí o filho ficar perdido. Então eu tenho que usar aquilo que diz a palavra de Deus, em tudo. Eu tenho que ter a palavra e usar esta palavra na hora da oração, para que Deus ele possa se manifestar. Aí o quarto, para que te possas o quê? Justificar. Aqui está claro que Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados ao orar. O propósito da oração
é que sejamos justificados, o que na linguagem bíblica significa a vitória na oração. Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e seus direitos na presença de Deus fracassará nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais quanto físicas ou materiais. Justificação é o termo próprio da justiça, que significa não somente absolver, mas declarar alguém justo, como se este jamais houvesse errado em toda a sua vida. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e a remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Olha que coisa interessante, hein? O presidente da República, na ocasião do Natal ou Ano Novo, pode indultar, perdoar o criminoso. Não pode, porém, reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Ora, sem a justificação que vem pela fé, jamais teremos paz com quem? Com Deus. Se não temos paz com Ele, podemos esquecer, jamais seremos abençoados. Mas a graça de Deus, graças a Deus que isto é possível. Graças a Deus que isto é possível. E para isto Ele nos convida, sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto é para que te possa justificar. Quando eu estou em Deus, na palavra de Deus, entendo todo o propósito de Deus, é Ele que me justifica, é Ele que me abençoa, é Ele que opera em minha vida. Então vamos ter esta fórmula de oração. Vamos lembrar a Deus que nós somos filhos dEle, que estamos aqui com um propósito para Ele, por Ele. Vamos entrar em juízo juntamente, não sozinhos, mas com o Senhor. Veja que Moisés, ele pediu a presença de Deus com ele. E Moisés falou, se o Senhor não for, nós não vamos. Veja que Moisés foi ousado, nós temos que ser ousados. Meu Deus, eu não quero entrar nesta batalha sozinho, eu quero que o Senhor esteja juntamente. Vamos apresentar as nossas razões, apresentar os motivos por que estamos ali naquela batalha. E, naturalmente, tem que ser motivos santo, motivo da palavra, motivo da direção de Deus. E, com certeza, o nosso Deus, Ele vai nos justificar, vai nos dar a vitória. Com certeza, Ele vai nos abençoar. Deus não quer ver ninguém enfermo. Deus não quer ver ninguém padecendo. Estamos aí num momento difícil e quantas pessoas aí doentes. Deus não quer que esta pessoa ela viva na doença. Deus ele quer que esta pessoa ela seja justificada. E nós temos motivos da palavra para entrar em oração. Às vezes a gente tem um familiar que está ali enfermo. A Bíblia ela fala que estes sinais seguirão aos que crerem. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu posso orar por ele. Meu Deus, eu estou aqui diante do Senhor, tua palavra diz que os sinais seguirão os que crerem, eu creio no Senhor, eu coloco as minhas mãos sobre os enfermos, estou entrando juntamente com o Senhor em juízo, apresentando as razões, esta pessoa ela não nasceu para sofrer, o diabo quer colocar o sofrimento dela, em nome de Jesus, eu determino que ela seja curada. Olha aí o poder de Deus agindo. Vamos entrar juntamente com o Senhor e ver a obra de Deus agindo em nossa vida, na nossa família, na nossa nação. Sabemos que temos aí uma crise também na nação, muita coisa acontecendo. Precisamos entrar em juízo juntamente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que eu tenho que orar por aqueles que estão em eminência. Então, ore pelo governo, ore por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão conduzindo este país, para que eles venham tomar decisões acertadas. Às vezes nós não oramos pelo governo, e às vezes o governo, ele pode errar nas decisões e a gente fica chateado, ou porque tomou tal atitude, mas nós temos autoridade espiritual para mudar, e às vezes não usamos esta autoridade. Então temos que usar desta autoridade.
Temos que orar pelo nosso governo, pelo nosso país. Temos que orar, orando uns pelos outros, orando uns pelos outros. Nós temos a fórmula, mas não adianta eu ter a fórmula e não usar. Temos que usar. Então vamos usar para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer a oração? Fique em pé, você que está em casa, também se puder ficar em pé, fique em pé. Vamos orar. Nós vamos usar esta fórmula. Vamos entrar juntamente em juízo. Vamos procurar lembrar a Ele, ao Senhor, das promessas da palavra. Vamos apresentar as nossas razões. Você tem um motivo para orar. Eu vou fazer uma oração no geral, ajudando você, conduzindo você. Mas aí você tem ali aquela palavra, aquela direção. Você tem uma situação que você quer em específico, você usa na hora. Não precisa você fazer a mesma oração que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma oração no geral. Estou aqui conduzindo e, ao mesmo tempo, abençoando. Você pode fazer a tua oração. Você pode entrar juntamente em juízo com Deus. Você tem uma causa. E que você venha entrar juntamente com Ele para vencer em nome de Jesus. Amém? Isto, vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença. E nós estamos aqui diante do Senhor. Hoje, nós adquirimos fé que vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Em Isaías 43, 26 está dizendo, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. E nós estamos aqui, meu Deus, e lembramos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor enviou Jesus a cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, e quantas pessoas estão perecendo por falta de entendimento, e o Senhor nos levanta, meu Deus, para interceder. O Senhor nos levanta para que nós venhamos nos colocar na brecha. Isto, coloque também, lembre a Deus, você tem a palavra. Meu Deus, estamos diante do Senhor e queremos entrar juntamente em juízo. Queremos ver vidas sendo alcançadas, vidas sendo tocadas pelo Senhor, sendo abençoadas pelo Teu poder. Meu Deus, e as nossas razões é porque o Senhor nos levanta como filhos. E a Tua palavra diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não podemos ver, meu Deus, aceitar o diabo agindo de qualquer maneira, não, porque o Senhor nos levantou para combater o bom combate. Meu Deus, estamos na Tua presença e queremos ver a Tua obra sendo realizada. Meu Deus, alcança o nosso governo, alcança o nosso país, alcança cada vida. Isto, enquanto eu oro no geral, você pode fazer a tua oração particular. Isto, você pode também interceder, você pode interceder pela nação, pela tua família, por você mesmo. Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença. Vem alcançando o governo, abençoando aqueles que estão em iminência. Vem, meu Deus, alcançando cada vida que está orando juntamente e vem operando milagre, vem manifestando de uma maneira muito especial. Nós não aceitamos a doença, nós não aceitamos a miséria, nós não aceitamos a ação do diabo. Não, em nome de Jesus. Diabo, tire a tua mão, pegue a tua enfermidade, pegue o teu vício, pegue a tua maldição, vai pegando tudo que é teu, vai caindo por terra, vai agora saindo em nome de Jesus. Esta pessoa que está desempregada, esta pessoa que está com causa na justiça, esta pessoa que está com problema na família, nós estamos repreendendo todo o mal e dizemos: Satanás, larga agora, pega tudo que é teu, recolhe o teu mal, sai desta vida, sai da coluna, sai agora com este vírus maldito, sai agora com esta doença, vai embora agora toda maldição. Nós estamos amarrando, nós estamos repreendendo, nós estamos exigindo o mal, cai por terra, vai embora, pegue agora tudo que é teu, recolhe agora todo o teu mal, e destas vidas nós ordenamos em nome de Jesus, com tudo que é teu, com todo o teu mal, sai em nome de Jesus. Oh meu Deus, justifique agora.
que esta pessoa ela seja curada desta enfermidade, que ela seja liberta deste espírito imundo, que ela seja alcançada pelo teu poder. Eu digo, receba a justificação de Deus agora, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Receba agora nas finanças, receba agora na família, receba o bem de Deus sobre todo o teu ser, em o nome do Senhor Jesus. Entrar em tua presença é tão bom, me dá vontade de chorar, saber que não estou só, que estás aqui para encher o meu ser. Espírito de Deus, te quero em mim, dentro de mim, preciso de ti, eis-me aqui. Eu sei que se eu clamar, vais me ouvir. Aleluia. Não vou viver a vida sem te amar. Buscarei e encontrarei. Espírito de Deus, te quero em mim, dentro de mim, preciso de ti, eis-me aqui. Meu Deus, e nós estamos na tua presença. Obrigado, Jesus. E eu creio que o Senhor está justificando, abençoando. Eu determino que estes sejam curados, sejam libertos, sejam abençoados pelo teu poder, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga, eu recebo a cura, a libertação, a bênção, a vitória, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Toma posse da bênção, toma posse da vitória. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Toma posse da vitória. Entremos juntamente com Ele em juízo.